Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai discutir cilindros e superfícies quádricas, que são gráficos de figuras tridimensionais. Para isso a gente vai usar o GeoGebra 3D como auxílio para a confecção dos gráficos dessas figuras. Então vamos lá ver no quadro o que nós temos aí como cilindros e superfícies quádricas. A primeira definição que temos é para o cilindro. Tradicionalmente, a gente considera o cilindro aquela figura onde eu tenho a base sendo circular e um objeto que tem também uma tampa, né, e uma base, enfim, é um objeto finito parecido com uma lata. Do ponto de vista matemático, o cilindro ele vai além disso. Ele é uma superfície gerada a partir de todas as retas que são chamadas de geratriz, que são paralelas a uma reta dada e que passam por uma curva plana. Ou seja, não necessariamente a base precisa ser circular para a gente ter um cilindro. E é justamente por isso que nós vamos iniciar fazendo o esboço da superfície Z igual a x ao quadrado, que vai ser uma parábola no plano XZ. Olhando então para o GeoGebra, né, 3D, a gente vai dar uma olhadinha aí qual seria esse gráfico. Então, como a gente já sinalizou, nós temos uma curva que é uma parábola no plano XZ. Então, Z igual a x ao quadrado. Temos aí um esboço, então, do que seria a nossa figura. Deixa eu mudar a cor. Aqui, pronto. Está em verde. Esse aqui é o que nós chamamos, então, de um cilindro. Perceba que ele está sendo dado como uma figura infinita e a base é uma parábola. Bom, e o eixo y, né? Se a gente observar, o eixo y, ele não, a variável y, na verdade, ela não apareceu aqui na equação. E o eixo y é justamente o eixo desta figura. Observem, né? Que a figura ela tem como eixo, né? Onde ela passa o eixo y. Então, o que a gente pode tirar? Toda a equação que se refere a um cilindro vai faltar uma das três variáveis. E essa variável que faltar será correspondente ao eixo daquela figura, certo? Então, no caso aqui, como faltou a variável y na nossa equação, o eixo corresponde ao eixo y. Nós vamos agora, então, fazer o seguinte, a gente vai pegar essa figura que acabamos de gerar aqui no GeoGebra 3D, a gente vai voltar lá para o quadro e nós vamos colocar essa figura lá como esboço da nossa superfície, que era o que era pedido no exercício. Outra coisa que eu gostaria de comentar é o seguinte, hoje nós temos auxílio dessas ferramentas gráficas para traçar tanto gráficos que sejam planos como gráficos tridimensionais. Então, nós devemos, sim, fazer uso desse tipo de figura em um aplicativo para poder fazer o esboço, certo? Então, considerando aí o nosso gráfico, nós vamos agora colocar a figura do nosso cilindro aqui para fechar o nosso primeiro exemplo, certo? Então, vou fazer aqui algumas sinalizações, né, que nós comentamos. A primeira delas é de que esse aqui é o que nós chamamos de eixo do cilindro e aqui eu tenho uma parábola, que é a curva base. Maravilha. Dito isso, deixa eu só melhorar aqui que eu coloquei essa figura sem ver que tinha um pedaço, estava fora. Maravilha. Bom, considerando isso, nós vamos agora definir o que é uma superfície quádrica. Na verdade, o nome quádrica vem do fato da gente ter uma equação quadrática envolvendo, né, ao quadrado, ao mesmo tempo, as três variáveis, x, y e z.
E aí a forma mais completa de uma quádrica, ela pode ser dada inclusive com os termos cruzados. Aqui a gente tem os termos elevados ao quadrado, x, y e z. Depois eu tenho o produtos cruzados, x, y, z e xz. Tem os termos elevados a 1, né, x, y e z, e tem o termo independente. Então perceba que a gente tem 10 termos aqui nessa equação mais geral de uma quádrica. Como o nosso objetivo aqui é simplesmente identificar as superfícies quádricas, e esses termos intermediários aqui, eles são produtos de translações ou rotações, não faz muita diferença para a gente. Então, a gente vai considerar apenas os casos onde a gente tem os elementos ao quadrado e o termo independente, que são 4 superfícies geradas a partir dessa constatação aí, ou 2 quadrados e uma variável elevado a 1, que são outros 2 tipos de superfícies quádricas. Então, a gente vai se restringir a esses 2 casos. O caso onde aparece as 3 variáveis ao quadrado com o número, que seria equivalente ao j ali, ou 2 variáveis ao quadrado com uma das outras lineares, que poderiam ser tanto x quanto y quanto ou o z. Então, nós vamos começar discutindo aqui o elipsoide. Quem é o elipsoide? O elipsoide, então, seria, em algum sentido, a elipse tridimensional. Ela tem, inclusive, uma equação muito parecida com a curva elipse, lembrando que a elipse eu tenho 2 variáveis ao quadrado, aqui eu tenho também 2 valores ao quadrado igual a 1, dependendo do plano onde eu projeto essa elipse, eu posso ter x ao quadrado e y ao quadrado, ou x ao quadrado com z ao quadrado, ou y ao quadrado com z ao quadrado. Quando a gente considera as 3 ao mesmo tempo, então a gente gera aqui o elipsoide. O que é importante observar nessa figura é que se eu faço cortes, quem são esses cortes? Como se eu pegasse a figura e fizesse um plano paralelo aos planos coordenados. Lembrando que a gente tem 3 planos coordenados, x, y, yz e xz. Todos os planos que a gente faz cortes que são paralelos aos planos coordenados vão gerar elipses, não importa qual dos planos coordenados a gente escolha. E essa é a definição justamente dessa figura que nós chamamos de elipsoide. A seguir, a outra coisa, essa é um modelo daquele tipo de equação onde eu tenho a soma das variáveis elevadas ao quadrado e um termo que é um número só, no caso 1, que está do lado direito, poderia ser considerado como menos 1 do lado esquerdo. O cone é um outro representante aí das equações que temos todas as 3 variáveis elevadas ao quadrado. Nesse caso, o número, o termo independente, é 0, não aparece. O que é importante destacar do cone é que a variável ao quadrado, que está do lado esquerdo isolada, representa o eixo do cone. Então, como eu tenho, no caso, z ao quadrado sobre c ao quadrado aqui, eu fiz uma representação onde o eixo do cone seja o eixo z, certo? O que acontece, então, em termos de cortes? Se eu venho cortando paralelamente ao plano XY, nós vamos obter elipses. Se eu venho fazendo corte paralelo ao plano XZ ou ao plano YZ, lembrando que o plano XZ é este, né, azul com vermelho, e YZ é o azul com verde. Se eu faço esse tipo de corte, nós vamos ter hipérboles, porque nós vamos pegar um ramo e outro ramo, em virtude aí da forma como o cone se coloca, tá? A menos que, quando eu coloco aqui k diferente de 0, quer dizer que eu tenho uma distância em relação ao eixo z. Mas se eu faço esse corte considerando o eixo z, eu vou ter um par de retas, ou seja, eu tenho uma situação assim para o corte considerando o k igual a 0, ou seja, sobre o próprio eixo z. Outra figura que nós temos aí interessante, é parecida com o cone, quase é o cone, mas se vocês perceberem o cone aqui, ele só tem um ponto 000 de interseção, né, com os ramos. E aqui eu não tenho, eu tenho, na verdade, uma elipse aqui nessa região, tá? Então, o hiperboloide, uma folha, também é um representante aí de equações que nós temos as 3 variáveis elevadas ao quadrado, e dessa vez aparece novamente o termo independente, tá? Do lado direito igual a 1. Os cortes horizontais são elipses, ou seja, se eu fizer cortes paralelos ao plano XY, tem elipses. Se eu faço cortes verticais, são hipérboles, a mesma história do cone. Faço cortes paralelos ao plano XZ ou ao plano YZ, eles vão ser hipérboles, ou seja, eu vou pegar 2 ramos, tá?
O eixo de simetria corresponde à variável cujo coeficiente é negativo, isso é importante. Eu fiz aqui uma representação considerando então o z negativo, tá? Então percebam que o eixo de simetria é o eixo z. O hiperbolóide de duas folhas, a diferença também do uma folha para duas folhas tem a ver com esses sinais negativos. O hiperbolóide de uma folha apresenta um sinal negativo, que é o eixo de simetria. O hiperbolóide de duas folhas aparece dois sinais negativos, sendo que o eixo de simetria agora é o eixo que tem a variável aqui indicada positivo. Nesse caso, essa figura aqui não vai representar o hiperbolóide de duas folhas com o eixo de simetria sendo o eixo Z. O nosso eixo de simetria aqui é o eixo X, ok? Então, considerando aí os cortes horizontais em Z igual a K são elipses, se K é maior que C ou menor que C, ou seja, quando eu venho cortando aqui na direção do eixo de simetria, eu vou obter elipses. Cortes que eu faço nos outros dois planos são hipérboles, ou seja, no caso aqui, no plano Z, Y, né, o YZ, ou no plano XY também são. Os dois sinais de menos indicam as duas folhas, ok? E aí, por fim, as duas últimas superfícies quádricas que têm, então, uma diferença nas equações relacionada à questão do quem eleva ao quadrado e quem fica elevado a expoente 1. Então, no caso aqui, eu tenho o z com o expoente 1 e o quadrado para as variáveis x e y. Quando eu tenho uma das variáveis elevado ao expoente 1, essa é o eixo de simetria. Então, meu eixo de simetria, o z, aparece aqui. Cortes horizontais são elipses, ou seja, eu tenho cortes aqui que são elipses e cortes verticais são parábolas. Eu venho cortando paralelo ao plano XZ ou ao plano YZ, eu tenho parábolas, as elipses só vão acontecer nos cortes referentes ao plano XY, ok? E aí, por último, eu tenho o paraboloide hiperbólico. Esse paraboloide é, sem sombra de dúvidas, o mais complicado, é o que nós chamamos de sela de cavalo. Perceba a diferença entre uma equação e outra, apenas a presença de um sinal negativo aqui do lado direito, certo? Ou seja, os sinais aqui das duas variáveis elevadas ao quadrado são diferentes. Aqui eles são iguais. Eu esqueci de comentar, mas o paraboloide elíptico pode ter dois sinais negativos, a concavidade dele vai ser para baixo. E aí, o paraboloide hiperbólico, ele tem uma parábola aqui e tem uma outra parábola aqui embaixo, que como eu coloquei só uma figura, é fácil ver que ela está aqui embaixo também, ok? E aí, nesse sentido, é a figura mais complexa que nós temos. Se a gente perceber, os cortes horizontais, eles são hipérboles, ou seja, se eu venho cortando assim, né, paralelo ao plano XY, são hipérboles, e dos outros dois tipos de cortes são parábolas. Uma é essa aqui, que é a parábola do plano XZ, e a parábola do plano YZ é uma parábola côncava para baixo, que vai aparecer aqui. Ok? Depois, se vocês tiverem curiosidade, coloquem lá no GeoGebra 3D e vejam essas figuras, rotacionem, né? É bem interessante. Então, antes da gente fechar essa parte, vamos fazer um exercício rápido, onde eu peço para identificar e esboçar a superfície x igual a x ao quadrado, aliás, y ao quadrado mais z ao quadrado, 4z ao quadrado, com auxílio do GeoGebra, tá? Então, a gente percebe aqui que eu tenho uma variável elevada a 1 e as outras duas elevadas ao quadrado com o mesmo sinal. Esse modelo foram para os dois paraboloides, sendo que quando as variáveis que estão elevadas ao quadrado têm o mesmo sinal, a gente tem um paraboloide elíptico. Então, antes de fazer qualquer esboço, eu tinha aqui o que nós chamamos de paraboloide elíptico. Dava para saber isso sem fazer o esboço no GeoGebra. Mas nós vamos fazer o esboço lá. Então, deixa eu só trocar aqui para a gente ir lá para o GeoGebra. Vamos apagar essa figura aí que a gente acabou já de gerar. Então, eu tenho x igual a y ao quadrado mais 4z ao quadrado. Como aí nós falamos, é um paraboloide elíptico, só que o eixo de simetria é o eixo x, justamente porque o x é a variável que está elevada a 1, tá? Eu vou trocar aqui a cor, só porque a gente já fez várias figuras em vermelho hoje. Vamos mudar. Ih, acabei apagando. Deixa eu colocar de volta aqui. Deixa eu só trocar a cor para a gente poder colocar a figura lá. Então, vamos trocar para uma outra cor, a gente já... Opa, não estou conseguindo trocar aqui.
Pronto. Agora tá legal. Maravilha. Então, eu tenho aqui o meu paraboloide elíptico correspondente à figura lá do nosso exercício. Vou baixar a figura para a gente colocar lá no quadro, né? E o que eu aconselho, né, e de fato, já havia falado no início do vídeo, reitero, é importante que a gente utilize os softwares para eles nos ajudarem na construção das figuras. Antes, quando não tinha o auxílio, né, da tecnologia, era bem chato desenhar cada uma delas. Agora é mais simples. A gente precisa, é claro, entender como funcionam, do ponto de vista algébrico, as equações, para a gente conseguir depois fazer uso desses conhecimentos na hora de gerar as figuras. É importante também a gente saber como que funcionam as equações para a priori saber qual tipo de figura. Mas é claro que o auxílio tecnológico é bom para todo mundo. Então tá aí a figura. A gente finaliza então o exercício, né, considerando que nós temos então um paraboloide elíptico cujo eixo de simetria é o eixo Z. Ok? Então, por aqui a gente fez um resumo de cilindros e superfícies quádricas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Curta, compartilhe, se inscreva nesse canal. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.